Good morning, everyone. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ed. Good morning. Good morning, Tanya. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Today is cold and rainy. Hoje está frio e chovendo, não é? Yes, the way I like it. Do jeito que eu gosto. Bom, mas não vamos ficar com esse ânimo do professor Ed, né? Vamos ficar aí bem alegres porque a aula será interessante. Ah, Bem, pessoal, para a nossa aula de hoje, né, vocês vão precisar do caderno do aluno, organiza seu material, seu caderno, sua apostila que nós vamos utilizar, tá certo? Perdeu alguma coisa da aula? Vai lá no YouTube, assiste a aula novamente. E olha, na aula passada, eu olhei o chat, foram respostas enormes, né, no chat. E vocês responderam tudo completo, bonitinho. Pouquíssimos alunos deram resposta em português, e tem uns ainda que colocaram só a informação, mas eu acredito que vocês podem melhorar, né? Você quer completar mais alguma coisa, Ed? Nossa, lembrando aí de não compartilhar informações pessoais no chat, gato preto também não, né? Porque o pessoal do oitavo ano hoje estava que estava, né? É do Do sétimo, do sexto. sexto ano, né? Exatamente. Então, manter aí o foco sempre, né? Que aí vocês vão aprender muito mais. E é praticar, tá certo? Uhum. Então corre lá, né? Vou agradecer aos professores que nos ajudaram na aula do bimestre da aula passada, né? Enquanto você organiza o seu material, eu vou agradecendo aos professores. Então gostaria de agradecer ao professor Aparecido. Ele pediu para vocês lembrarem nas horas das respostas, ele pediu para vocês relembrarem o que vocês aprenderam na aula para conseguir dar a resposta. Achei isso muito legal. O professor Milton, a Cátia Amado, o Marcos Sange deve ser, a Maria Cris, pedindo para vocês darem respostas completas, né? Em inglês é assim, gente, a gente começa com uma sementinha, com uma palavrazinha, e a gente aprende o que é o sujeito, depois o que é um verbo, até a gente formar a frase, e o que nos ajuda é a gente conseguir dar a resposta completa. A Julie de Mello também, dando as respostas, falando a página, e, como eu posso dizer, incentivando vocês, né, pelas respostas que vocês deram. Thank you, teachers. Muito obrigado, professores. E aos congratulations everybody, students. Agradecer todos os estudantes, a todos os alunos, por esse avanço nas respostas. Muito legal isso que eu vi, tá? Então, eu nomeei o Fernando Far, a Lígia de Souza, a Nicole da Silva, o Tiago Rodrigues, a Maísa de Almeida, o Arthur e a Marielle. Né? E fora os outros que não dá para falar o nome de todo mundo, que deram respostas completinhas, ok? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. O teacher Ed irá ler as habilidades do bimestre, ok? Ok, let's go. E Ability 13, organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica de suporte de formato do texto. Number 17, explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. 20, empregar de forma inteligível o verbo modal can para descrever habilidades no presente e no passado. Number 23. Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and others. Ok. Para começar, o professor Ed se empolgou, né? Teve uma É que hora que eu achei que ele era radialista. são tantas habilidades aqui, são tantas emoções, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ali o QR Code do aluno, que tem. Meu cabelo está meio levantado aqui, tá parecendo que eu estou voando. Tem o QR Code ali, vocês vão, quem não tem a apostila, abaixa ali a apostila, dá uma olhadinha, bonitinho, tá? Para conseguir acompanhar a aula, certo? O que nós vamos precisar para a aula de hoje, que eu já falei? Your notebook, O seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis. e o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, e o seu celular, né, Ed? Sim, esse acho que já está na mão, né? Né? O seu Ó, mobile phone, tá ok? ok. Agora nós temos uma pergunta para você a respeito da nossa aula de hoje. Esse tempo verbal, se eu não me engano, acho que a gente vê no oitavo no nono, não é? Um pouquinho no oitavo, um pouquinho no Final do nono. oitavo, começo no Isso, nono, tá? Mas tá. como é uma pergunta do nosso dia a dia, não tem como você usar essa estrutura, tá certo? Que é o presente perfeito, present perfect. Vamos colocar ali na lousa, por favor.
Have you ever experienced a natural disaster? Você já presenciou, já experimentou, aí não dá para traduzir ao pé da letra, né, Antônia? Você já presenciou um desastre natural? Ok? Então, o diretor vai colocar a resposta ali, você vai ter 1 minutinho para responder. Acho que nem dá 1 minuto, né? Uhum. No chat, que é uma resposta curta. Yes, I have. Sim, eu já. Or, no, I haven't. Ok? Ele vai colocar a primeira pergunta lá para vocês, depois ele vai passar para a resposta. Have you ever experienced a natural disaster? Tá? E aí ele vai colocar ali a resposta, você vai ter 1 minutinho no chat para dar respostinha se você já presenciou algum desastre natural, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Muitas respostas, né? E aí, Ed? Most of them haven't. A maioria deles não, né? Ele respondeu no, I haven't. No comecinho o pessoal ficou respondendo yes, I have. No, yes, no, yes, no. Gente, vamos colocar a resposta, praticar a estrutura que vocês estão vendo agora, porque aí vocês vão adquirindo aí esse conteúdo, né? E então, só o Felipe que ele respondeu yes, I have. Às vezes a gente não presenciou e não vivenciou, mas a gente lê bastante sobre, né? Antes de começar o próximo exercício, eu vou mostrar que o exercício que nós vamos fazer, ele está no caderno do aluno, page 45, página 45. É esse aqui, ó, da página 45. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar com esse. Se você está com a apostila, vai lá que nós vamos trabalhar isso aqui. Né, na tela eu vou colocar também, mas se você está com o seu caderno do aluno, responde aqui para na hora do chat você ter uma resposta melhor. O que vai acontecer agora? Né? Eu vou passar um áudio. Em inglês, a gente tem aquelas habilidades ali do início da aula, não é? Que é o que a gente vai trabalhar no bimestre. Mas, em inglês, nós temos 4 habilidades básicas que nós resumimos nessas habilidades, que é o read, que é o ler, o speak, que é o falar, o listen, que é o ouvir, e o write, que é escrever. Geralmente, na sala de aula, a gente foca mais em duas, que é o write, né, Ed? Isso. E o reading. Né? Como por causa da quantidade de alunos, a gente trabalha um pouco o listen e o speak. Eu faço essa lição, os meus alunos adoram, que é o listen, que é o ouvir, que é uma habilidade também que merece e exige prática. Existem várias maneiras de você praticar o listening. Uma delas é ouvindo música, filmes em inglês. Nossa, teacher, mas é muito difícil. Sim, no início é difícil, mas depois eu não sei o que acontece aí nessa transformação, fica uma coisa mais fácil, né? Com o tempo, né, Ed? Geralmente Você vai educando seu ouvido. quando tem aqueles seriados que a gente assiste, que às vezes você sabe de cor, né? Então tem um lá que é aquela família que a mulher fala, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Então você assiste em inglês e fica, my husband has 2 jobs. Aí você já sabe o que está falando, né? Os bordões, né, do seriado. Isso é uma maneira de praticar. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Nesse exercício que eu mostrei para vocês, nós vamos praticar o listening. Como vai ser esse listening? Eu vou explicar como eu falo para os meus alunos do 6º ano, que eu começo o listening no 6º ano. A primeira vez, você fala, nossa, não entendi nada. Mas se você ouvir uma, se você ouvir 2, se ouvir 3, você já começa a se familiarizar. E tem uma coisa muito engraçada que eu pratico com os meus alunos. O que é? Primeiro, eu não coloco texto, né? Eles só têm que ouvir, porque quando a gente tira a habilidade da visão, parece que fica mais difícil, né?
Mas aí a gente, pelo contexto, dá para entender alguma coisinha Sim, também, né, aí você Antônia? vai ouvindo, né, Ed? Aí, Uhum. pô, eu ouvi essa palavra aqui. Será que essa palavra tem no texto? Depois eu coloco o texto para eles verem. Nossa, professora, essa palavra que eu ouvi lá está escrito aqui e eu já sabia essa palavra, né? Então é prática. Existem várias maneiras de praticar. Então hoje nós vamos focar no listening. Então o diretor vai colocar aqui aquele exercício que eu mostrei no caderno do aluno, por favor. O que vocês irão fazer nesse exercício? Vocês irão ouvir o áudio, tá? E vocês irão completar aquelas lacunas com as palavras que estão ali em cima. Eu não vou traduzir agora. Então, você vai completar com water, com floods, population, metropolitan, accidents, storms e factors. Então, ele vai, o autor ali, ele vai ler esse diálogo, tá? E você vai colocar ali naquelas lacunas a palavra que você ouviu. Na primeira vez, gente, vai dar um desespero, porque você vai achar que você não entendeu nada. Mas o Marcos vai passar 3 vezes o áudio para vocês. Então, vocês vão tentando. Puxa, não ouvi nenhuma, professora, não consegui acompanhar. Não tem problema. Se você conseguiu uma, ok. 2, ótimo. Se você conseguiu compreender tudo, joia. Agora, se o aluno já tem essa resposta no caderno do aluno, né? Uhum. Aí, gente, não posso fazer nada, né? Mas é um momento de praticar. Já tem a resposta? Fecha os seus olhos ali e tenta responder com as palavras que você ouviu, ok? Entenderam? Então, vai ficar ali, eu vou dar 2 minutinhos para vocês nesse exercício. 2 minutinhos, não. A gente vai ouvir 3 vezes, depois nós voltamos para a interação e você vai escrever todas as palavras que você conseguiu captar ali do áudio. Acho que ficou claro, Ed? Isso, e coloca, por favor, coloquem todas as respostas de uma vez para a gente Isso. poder moderar. Coloca lá, número 1, tal palavra que você ouviu. Número 2, tal palavra. Ah, mas eu não ouvi a 2. Você pode a 3, a 4. Quanto mais você praticar, melhor, tá certo? Depois, se você não conseguiu pegar todas, você volta na aula que ficou gravada e tenta fazer esse exercício, ok? Vamos começar? Por favor, Marcos. The accidents and natural disasters in the state of São Paulo are predominantly associated to landslides, floods, fast erosion, and storms, gales, lightnings, and hail. Floods occur in the whole state along the main courses of water. However, it is the metropolitan region that, according to SEDAC, has the highest number of deaths in consequence of floods, probably due to the population density, among other factors. The accidents and natural disasters in the state of São Paulo are predominantly associated to landslides, floods, fast erosion, and storms, gales, lightnings, and hail. Floods occur in the whole state along the main courses of water. However, it is the metropolitan region that, according to SEDAC, has the highest number of deaths in consequence of floods, probably due to the population density, among other factors. The accidents and natural disasters in the state of São Paulo are predominantly associated to landslides, floods, fast erosion, and storms, gales, lightnings, and hail. Floods occur in the whole state along the main courses of water. However, it is the metropolitan region that, according to SEDAC, has the highest number of deaths in consequence of floods, probably due to the population density, among other factors.
Pessoal, hoje o chat tá difícil, hein? Sabe por que que nós não damos 2 minutos de interação e a gente vive falando? Porque vocês perdem o foco da aula. Então, tem muita gente aí com coisas que não são pertinentes à aula, tá certo? Mas teve aluno que respondeu, né, e foi muito legal. Teve uma aluna, a Ana Beatriz Souza, ela disse assim, muito difícil. Sim, é muito difícil mesmo, Ana, mas é praticar. Acho que é Ana Vitória. Praticar. Não entendeu agora? Depois você vai lá no repositório, pega esse áudio, escuta de novo, que você vai ver como vai facilitar. Ok, Ed? Isso, já até respondeu. O professor Leonardo tinha perguntado se o áudio vai estar disponível no repositório, então ele fica geralmente no próprio PowerPoint. Né? Eu acredito que sim, porque vídeo fica, né? É um Uhum. áudio que eu pedi para o professor João falar para mim. O João tem uma voz linda, maravilhosa, então minha voz é horrorosa, eu pedi para o João gravar para mim. Eu acredito que deva ficar lá igual os vídeos também. O pessoal reconheceu a voz do João aqui. Vamos lá. A Melissa respondeu floods, a Vitória, 7 factors, o Luiz Henrique, 3 water. Aí o João Vitor, o Caio de Souza e o Newton Sara responderam daquele jeito certinho com todas de uma vez. Então eles responderam 1 accidents, 2 storms, 3 water, 4 metropolitan, 5 population e 7, desculpa. 5 floods, 6 population e 7 factors. Bom, eu esqueci de falar para o Marcos, né? Para passar de novo ali o áudio para a gente com todo o textinho. Pode pôr lá para mim, por favor, as respostas para mim, Marcos? Aí você aproveita, passa o som do professor João. Pode ser? The accidents and natural disasters in the state of São Paulo are predominantly associated to landslides, floods, fast erosion, and storms, gales, lightnings, and hail. Floods occur in the whole state along the main courses of water. However, it is the metropolitan region that, according to SEDAC, has the highest number of deaths in consequence of floods, probably due to the population density, among other factors. Vocês viram quando coloca lá as palavras escritas e o som fica mais fácil? Né? Sim, Puxa, podia ter colocado, mas a maioria acertou. Então, agora, nós vamos fazer o skimming do texto. Né? A gente começou com a habilidade do listening e nós vamos colocar o skimming, que vocês vão achar o título e o assunto do texto, tá certo? Pode passar para mim, por favor, Marcos. A primeira pergunta é aquela pergunta básica. What is it about? Sobre o que é? What kind of text is it? Que tipo de texto é? Que gênero textual, né? Então, vocês terão aí 1 minutinho para vocês darem respostas completas. Pessoal, aproveite a oportunidade que vocês estão tendo de aprender, tá? Foco ali no chat, tá certo? See you later, te vejo daqui a pouco. E dê resposta completa, todas juntas, para o professor Ed ficar happy. Tô percebendo que tem gente que está respondendo ainda em português, hein, gente? Sabem o assunto, mas não tá valendo, hein? Tem que ser in English, of course. Em inglês, por gentileza. Vamos lá. A Aline respondeu It's natural disasters e respondeu que two é informative. A Alanis It's about natural disasters. E o Carlos Henry colocou as duas juntas e as duas com a resposta completa. Olha que beleza.
It's about natural disasters. E a segunda ele respondeu, It's an informative test. Wonderful, Very muito nice. bom. Então vamos colocar a resposta ali no texto, na tela, por favor. What is it about? Sobre o que é? It's about accidents É sobre acidentes and natural disasters e desastres naturais in the state of São no Paulo. estado de São Paulo. What kind of text is it? Que tipo de texto é? It's an informative text. É um texto informativo. Muito bem. Nós fizemos o skimming. Eu vou pedir para o diretor abrir ali o chat e eu vou pedir para vocês escreverem ali o que vocês lembram. Nós estamos trabalhando sobre skimming, estratégia de leitura, 2 bimestres. Escreva ali no chat qual é a definição do skimming, né? O que a gente faz para achar o skimming, tá certo? Escrevam ali no chat, enquanto eu leio ali o que nós vamos fazer na nossa próxima tela. Nós vamos fazer o scanning, que é o scanning? Também não vou dar a definição do scanning, porque nós estamos dando toda a aula. Vai ficar ali na tela, por favor, Marcos. Vocês terão que escrever write the cognate words in the chat. Você vai achar todas as palavras cognatas, que são as palavras que são parecidas com o português, ali no chat. Eles já responderam alguma coisa, Ed? E eu acho que o chat travou agora, Antônia. Problemas então, técnicos. vamos fazer assim. Vocês escrevam os cognatos e logo abaixo você dá uma definição do que é o skimming, tá certo? Ah, o skimming é isso aqui, tá? Porque aí eu vou saber se vocês aprenderam ou não o que é o skimming, tá certo? O Marcos vai colocar ali a tela do texto para vocês e vocês vão retirar o maior número possível de cognatos, que são as palavras que são parecidas com o português, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Muito bem, estou olhando aqui as respostas anteriores de vocês, o pessoal está focando mesmo aqui na aula, né, Ed? E aí, o que eles responderam? Antes de falar a resposta, Antônia, agradecer a professora Denira, que ela ajudou a professora Carmen, que ela falou que no repositório você digita no Google repositório CMSP, aí você consegue encontrar já as aulas. Então é bem legal. Vamos lá, bom, o pessoal respondeu. O Daniel respondeu accidents, disasters, natural. A Maria Clara, natural disasters, information. E aí o pessoal está vendo bastante no natural aí, que é bem parecido, né? Isso, e eles responderam que eles acham que é skimming? Não, o pessoal ainda precisa lembrar, Antônia. Tá, precisa lembrar? Então, Sim. não lembraram o que é o skimming? Uhum. Não lembram? Ainda Então, nós não. vamos fazer o skimming aqui antes de colocar os cognates. Por favor, diretor, coloca aqui na tela para mim. O skimming é a leitura rápida do texto. Na maior parte dos textos, eles têm imagens. Você faz a leitura da imagem para você tentar descobrir qual é o assunto. Nesse textinho aqui, ele não tem título porque ele é um exercício do caderno do aluno. Mas você associa a imagem ao título para você descobrir qual é o assunto do texto. E lá na fonte, o que é a fonte? Olha lá no finalzinho da tela, está escrito source. A tradução de source é fonte. Geralmente, ali na fonte, está escrito o gênero do texto, tá certo? Então, o skimming é a leitura rápida do texto. Aproveitando que a tela está aqui, ali são os cognate words, são as palavras cognatas que são parecidas com o português. Então, accidents, natural disasters. Natural está igualzinho em português, né? Sim, só muda a pronúncia, né, Antônia? Só a pronúncia. Predominantly, Predominantemente associated, associados, occur, ocorrem, metropolitan, metropolitano, region, região, according, de acordo com,
Number, número, consequence, consequência, probably, provavelmente, population, população, density densidade, e factors. fatores. Se eu olhar ali, gente, eu não sou muito boa de matemática, mas acho que 50% do texto ali está em português. Olha só, como que as palavras cognatas me ajudam. Acidentes, desastres naturais, associados predominantemente, ocorrem em região metropolitana de acordo os números, provavelmente a densidade populacional e fatores. E eu ainda tenho a palavra São Paulo, né, que está em português. Isso é- Olha só, a Beatriz falou assim, né, que o skimming, ela entendeu como skimming find cognate words in the text to know what is about. Encontrar palavras cognatas no texto para saber sobre o que é. Muito bom, Beatriz. Isso mesmo. Só que a leitura rápida, os cognates, ele faz parte do scanning, que é a leitura mais detalhada, tá? Mas ela é uma estratégia de leitura. O skimming é a leitura, a primeira leitura que a gente faz do texto, que é o título, a imagem e a fonte, tá certo? Os cognates fazem parte da segunda parte do exercício. Então, agora nós vamos ler os cognates, vamos fazer o scanning, que é a leitura mais detalhada. O diretor vai colocar as duas perguntas do scanning ali na lousa, na tela, e vocês terão que localizar aquelas respostas no texto. Lembra da dica? Pega uma palavra da pergunta que você acha importante e localiza lá no texto. Então, ali eu tenho a pergunta: What are the accidents and natural disasters in São Paulo associated to? A que são associados os acidentes e desastres naturais em São Paulo? Vai lá no texto, gente, e procura a palavra São Paulo e, para ajudar mais, associated to. Eu não aconselho a pegar natural disasters, porque eu acho que ela aparece mais vezes no texto. Então, você vai diminuir ali o seu foco, tá? Então, procura a palavra São Paulo e associated to. A segunda pergunta. According to SIDEC, what happens in consequence of floods? De acordo com o SEDEC, o que acontece em consequência das enchentes? Na outra pergunta, eu aconselho vocês a pegarem a palavra SEDEC e consequence. Ali no texto, nessas duas palavras, está a resposta. Então, é uma maneira mais fácil de você localizar a resposta, ok? Vocês terão 2 minutes, 2 minutos. Vou dar 2 minutos, porque essa resposta aqui, gente, ela é muito grande, tá certo? Então, coloca ela completa, numa interação só, para ajudar o Teacher Ed aqui, tá certo? Não esqueçam de localizar o sujeito da pergunta, colocar na resposta, localizar o verbo da pergunta e a resposta e colocar a informação, ok? 2 minutes, see you later, te vejo daqui a pouco.
voltamos aí muito bem as respostas, gente. Vamos ver, olha só. O Pedro Marcelo respondeu, Antônia, It's true men who deforest and strike a match. Acho que ele está falando mais de incêndio, né? Mas tá legal. O Gustavo respondeu, landslides, floods, fast erosion, and storms, lightning and hail. Aí a Larissa, ela traduziu o do Gustavo. Ela colocou desabamentos de terra, trovadas e tempestades. A Maria Luísa e o Frederico responderam a primeira, floods, fast erosion and storms. E a segunda, eles responderam many deaths and other factors. Muito bem. Eu pedi ali para o Ed escrever, que eu estava escrevendo na lousa, que eu vi uma coisinha aqui no chat, eu vou tirar uma duvidazinha para vocês. Vamos para a resposta ali, por favor. They are associated to landslides, floods, fast erosion and storms. Eles são associados a desmoronamentos, enchentes, erosão rápida e tempestades. E a segunda, in consequence of floods, Em consequência das enchentes, the metropolitan region a região metropolitana has the highest number of deaths. tem o maior número de mortes. Então, agora, o que eu vou focar aqui com vocês? Né? O que eu vejo, gente? Vocês têm muita dificuldade em localizar sujeito, né? É uma coisa que eu acho, tá? O que você faz? Tira o double question, que é a primeira coisa. O que, qual, quando e onde não aparece na resposta. Então, eu tenho que localizar o sujeito. Quando é uma simple present, que é o verbo to be, é fácil de localizar o sujeito, porque vocês já conhecem o verbo to be. Então, aqui está o verbo to be, tá certo? O que vem depois do verbo to be é o sujeito, tá? Tudo isso aqui é o sujeito, ó, da oração. Eu não vou colocar tudo isso na resposta, então eu vou substituir, eu sou mais fluente, né? Então, eu vou substituir esse sujeito aqui por um pronome correspondente, que vai economizar mais espaço, né, Ed? Exatamente. Vou colocar they aqui, né? Porque eu sei que vocês já conhecem isso e vocês já sabem o que é um substantivo próprio, o que é um substantivo comum, e eu sei que eu posso associar a esses substantivos aos pronomes, porque isso é matéria de língua portuguesa. Ao invés de eu falar Ed, eu posso usar um pronome e falar ele, né? Em vez de falar Ed e Antônia, eu posso falar nós, que é um pronome. Então, ao invés de eu falar accidents and natural disasters, eu substituí por they. Então, aqui, vou colocar qual é o sujeito? They. Qual que é o verbo to be? Are. Sujeito e verbo. E aqui falta o quê? A informação. Então, é simples, gente. É só você praticar aí na sua casa, pega um monte de frases, localiza o sujeito, localiza o verbo, que vai ficar fácil para vocês. Então, vou pedir para o Marcos colocar da resposta ali novamente, que nós vamos lá no texto mostrar onde estava aquela resposta. Por favor, Marcos, o texto. Ali, a primeira pergunta que eu falei para vocês, procurem São Paulo, na primeira linha. The accidents and natural disasters in the state of São Paulo are predominantly associated of landslides, floods, fast erosion and storms. Está ali a resposta. E na segunda, eu pedi para vocês localizarem a palavra metropolitan. Deixa eu ver aonde, acho que era metropolitan, não era? Isso, tá lá. Não, era consequência, eu acho. Agora, a consequência está lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na segunda linha. However, this is the metropolitan region that, according to SEDEC, has the highest number of deaths in consequence. Ali está a resposta. Então, é fácil a gente localizar a resposta no texto, basta usar as estratégias, né, Ed? É isso aí, a gente vai pelo contexto, né, pelo que vocês já conhecem, que vocês conseguem resolver os exercícios. Agora, nós vamos fazer a leitura e a tradução do texto, ok? Vamos lá? The accidents and natural disasters in state of São Paulo Os acidentes e desastres naturais no estado de São Paulo are predominantly associated to landslides, floods, fast erosion and storms. estão predominantemente associados a deslizamentos de terra, inundações, erosão rápida e tempestades. Gales, lightnings and hail, Vendavais, relâmpagos e granizo. floods occur in the whole state along main courses of water. Inundações acontecem em todo o estado ao longo dos principais cursos de água. However, Entretanto, porém, it is metropolitan region that, é a região metropolitana que,
according to SIDEC, has the highest number of deaths Segundo o SEDEC, tem o maior número de óbitos in consequence of floods, em decorrência de inundações, probably provavelmente due to population density, devido à densidade populacional, among other facts. dentre outros fatores. Ok, então essa aí é a nossa leitura e tradução do texto. O que vocês vão fazer agora? Vocês terão 1 minuto para vocês preencherem ali o mind map, que ele está na página 46 do seu caderno do aluno. Então, esse exercício está lá na página 46. Você vai tirar ali do texto as palavras, pode pôr ali para mim, por favor, Marcos. Vocês vão completar o mind map com as palavras relacionadas à enchente, à flood, inundação, que estão lá no texto, ok? Então, vocês terão 1 minutinho para vocês completarem o mind map de vocês, ok? Coloquem todas as palavras de uma vez no chat. Bom, Ed, lê para mim as respostas, Vamos por lá. favor. A Alanis respondeu water, o alagamento, o Gabriel, Marisa, water. Aí o Douglas respondeu como do jeito que a gente gosta, né? Landslides, floods, fast erosions, storms. Bom, agora eu vou pedir para o Marcos, que coloca o PPT, e para o Leandro, o diretor, colocar na tela para nós. Por favor. Então, nós temos ali floods, Que a nós temos water, água, landslides, desmoronamento, storms, tempestade, accidents acidentes, and disasters. desastres. E para a nossa aula de hoje, nós temos um homework que também está no caderno do aluno. Tá? Pode pôr para mim, por favor? Você tem que fazer uma pesquisinha lá com seus colegas de sala e preencher aquela tabela. Have you ever experienced a flood? Você já presenciou uma enchente? Where did it happen? Onde aconteceu? When it happened? Quando aconteceu? Então, você faz a pesquisa e compartilha com seu professor, ok? Have a nice day, tenha um bom dia, see you later e responda a nossa pesquisa. See you. Bye bye. Bye, bye!